Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco. Eu sou Thiago Seiler Bittencourt. No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto muito interessante, né, Thiago? Planejamento sucessório. Thiago, tu consegue resumir pra gente em 1 minuto, 30 segundos, o que é planejamento sucessório e qual que é a importância disso? Claro, não, com certeza. Eu acho que o planejamento sucessório a gente pode conceituar como uma organização do nosso patrimônio, ainda em vida, pensando em como ele vai ser partilhado depois que a gente vier a falecer. Bem ou mal, claro que é um assunto desagradável, ninguém gosta de falar o que vai acontecer depois de morrer e tal, mas todo mundo que é casado, que tem filhos, que tem herdeiros, eu acho que é uma preocupação que deveria ter, né? Até para evitar custos para os herdeiros no futuro, para evitar litígio entre os herdeiros no futuro. Então, por mais que seja um assunto desagradável, eu acho que a gente tem que procurar enfrentar esse assunto para evitar problemas no futuro para quem vai ficar aí com os nossos bens, né? Perfeito, Thiago, maravilha. Bom, tu falou muito bem. É a destinação dos bens, do patrimônio, ainda em vida, para os futuros, ou melhor, para os herdeiros, para os filhos. Mas me diz uma coisa, dentro desse aspecto, quais são, no teu entender, as principais ferramentas para a gente atingir isso? Quais são as principais ferramentas do planejamento sucessório para ti, Thiago? Tá, ótimo. Não, Daniel, primeira questão é o seguinte, a gente tem várias ferramentas de planejamento sucessório, né? E nesse vídeo aqui, a gente não vai estar recomendando nenhuma, porque a recomendação está diretamente relacionada às circunstâncias do caso concreto, né? Então, daqui a pouco, uma ferramenta de planejamento sucessório que possa ser a mais recomendável para ti, ela não vai ser para mim, dependendo do meu casamento, do regime de bens que eu tenho com a minha esposa, do meu patrimônio, né? Ah, mas eu tenho mais imóveis, eu tenho mais investimentos, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho uma empresa. Então, isso tudo são fatores que vão determinar a melhor forma de planejamento sucessório, né? Mas eu acho que a gente poderia citar assim como principais ferramentas de planejamento. Vai me ajudando aí se eu esquecer de alguma. Vamos lá. Mas, por exemplo, doação em vida de bens, de valores, de ações, né? Testamento, a estruturação de empresas que vão receber o patrimônio da família e já distribuir em forma de cotas societárias para os herdeiros, que é a famosa holding familiar. Perfeito. A contratação de seguro de vida, a própria escolha do regime de bens da pessoa que vai casar pode ser uma ferramenta de planejamento sucessório. Aí tu vai me perguntar, tá, Thiago, mas o cara está casando, já vai pensar em quando morrer? Acho que até que não. Ele não vai estar pensando no que vai acontecer com o patrimônio dele para depois da morte. Mas o regime de bens do casamento vai ser uma regra que vai interferir na herança dele. Então a gente pode falar na escolha do regime de bens, sim, como uma ferramenta de planejamento sucessório, né? E aí tem investimentos, alguns tipos de investimentos viabilizam a transferência de cotas sem tributação, então já é uma espécie de organização ali do patrimônio em vida. E eu acho que é por aí, não sei se tu lembraria de algum outro. Perfeito. Não, acho que sim, tu resumiu muito bem. Os principais, aqueles talvez mais conhecidos, e alguns, inclusive, nem tão conhecidos. É verdade. Mas vamos abordar, ainda que brevemente, cada um deles. Vamos? Claro, com certeza. Daniel, mas a gente vai abordar aqui, eu acho que todas as ferramentas, né, aquelas mais utilizadas, umas nem tanto. E eu queria te perguntar agora sobre aquelas que não são tão conhecidas e não são tão utilizadas. Vamos deixar as mais comuns para o final. E nos fala um pouquinho, Daniel, sobre a questão do seguro de vida como ferramenta de planejamento sucessório, os fundos de investimento como ferramenta de planejamento sucessório e também sobre a questão dos planos de previdência privada. Tem como usar, na verdade eu sei que tem, mas eu quero que tu explique um pouco melhor como usar essas ferramentas para organizar o patrimônio para depois da morte. Verdade, Thiago. A gente está muito acostumado, quando vai falar de planejamento sucessório, as pessoas já logo pensam testamento, até a própria doação, como tu colocou antes, e a holding, que é um assunto que está muito em alta, virou moda, virou febre no Brasil. A gente tem uma holding, a gente ainda até brinca, né? Tem pessoas que vão até o escritório, procuram outros profissionais, inclusive, dizendo que querem fazer uma holding porque o amigo tem. Sim. Sem saber de fato por que serve, para que serve.
E esquece, Thiago, ou melhor, não tem a informação de que existem várias ferramentas que estão à disposição de todas as pessoas. É uma forma, assim, de se organizar o patrimônio para depois da sua morte, pensando já na falta dessa pessoa. E é uma ferramenta, inclusive, até mais barata. Primeira delas que eu queria pontuar, o seguro de vida. Por quê, Thiago? Porque hoje, há muito tempo, os seguros de vida, eles já não têm mais aquele viés engessado de que você paga um valor mensal e quando falecer o beneficiário vai ter um valor lá para os custos com a sucessão, inclusive, os custos lá, e um prêmio. Hoje existem seguros de vida, a gente, claro, não está recomendando nenhum aqui, mas existem seguros de vidas que funcionam como uma espécie até mesmo de previdência. Existe a possibilidade daquele contratante, ao longo de determinado período que ele vem pagando o seguro de vida, ele resgatar esse valor ainda em vida, e não só depois da sua morte. O seguro de vida também, Thiago, ele tem uma outra grande vantagem em relação até mesmo à doação. Ele tem outra vantagem ali em relação à questão da tributação. O seguro de vida ele não vai ingressar no teu inventário. Então, vamos dizer que você é um pouco mais conservador. Eu não quero fazer um planejamento sucessório complexo, eu não tenho muito valor para investir, não tenho patrimônio, não tenho liquidez. Bom, o seguro de vida está aqui uma forma barata, que você paga um valor mensal, e ele vai constituir o teu patrimônio na hora da sucessão. Então, além de tu escolher o beneficiário direto, tu queiras que receba o seguro de vida, isso não vai ter tributação, não vai incidir TCMD, porque é um seguro, tampouco vai ser necessário passar pelo inventário. Deixa eu te interromper. Justamente isso acontece pela questão do seguro de vida ser um seguro. Exato. Ter natureza securitária, né? Ou seja, tu paga um valor contando com a eventualidade. No caso da morte, não é nem uma eventualidade, é um sinistro que vai acontecer certamente. Mas o seguro, tu paga contando com a possível ocorrência de um sinistro e que, ocorrendo aquele sinistro, vai gerar uma indenização para um beneficiário, né? No caso do seguro de vida, o sinistro é a morte, quando vier a falecer, aquele valor do seguro vai ser liberado diretamente para um beneficiário, que tu vai indicar, e ele não precisa passar pelo inventário, né? Não é tratado como um bem, mas sim como um seguro. Né? Exatamente. E ainda nessa linha, Thiago, eu vou pontuar aqui outros, digamos, elementos de investimento que também se submetem a essa regra, que são os planos de previdência. Sabe aquele gerente do banco que liga lá tentando te vender lá um PGBL, um VGBL? Às vezes você nem sabe que porcaria é essa. O que é PGBL, VGBL? Previdência, plano de previdência. É óbvio que essa diferença entre o V e o P, né, o VGBL e o PGBL, ela é uma diferença muito sutil e vai ter que ser entendida no caso a caso. Ela é uma diferença para quem na questão da tributação. Da forma como você declara seu imposto de renda. Depende muito do patrimônio. A priori é a mesma coisa, tá? É um plano de previdência, ou seja, tu vai lá capitalizando ela, tu vai lá colocando, aportando, fazendo aportes por um período. No final desse período ela passa a te retornar. Ela que vai te entregar o valor, seja mensalmente, como se fosse um salário extra. Uma renda complementar. Né? Ou você pega ela como um prêmio total. O PGBL e o VGBL, da mesma forma que o seguro de vida, Thiago, no falecimento do titular dessa previdência, ela também vai ter, o caráter dela vai ser o caráter de seguro, o caráter securitário. Então ela não se submete ao imposto de transmissão. Ela não se submete ali à regra do TCMD. Você não vai pagar ali 4, 5, até 6%, dependendo do estado que você tiver. Também tem isso. Ou seja, os herdeiros vão ter acesso a esse valor já capitalizado nessa tua previdência, porém sem a necessidade de pagar imposto de renda. Desculpa, sem necessidade de pagar IPCMD. E também isso já está sedimentado, a STJ já bateu o martelo sobre essa situação. PGBL, VGBL não se submete ao ITCMD. Daniel, mas excelente, muito boa a tua explicação. E tu falou sobre seguro de vida, sobre os planos de previdência privada, VGBL, PGBL, e com relação a investimentos financeiros, né? A gente sabe que os fundos de investimento têm alguma facilitação na questão da tributação de doação de cotas. Que tipo de investimento a gente pode pensar nesse sentido? Né? Muito boa pergunta, Thiago. Olha só. Isso aqui é algo, claro, a gente não estamos aqui falando para investidores, não estamos recomendando nada, não é pelo viés do investimento em si, mas sim como uma ferramenta de organização
inclusive da destinação do teu patrimônio ainda em vida, que é, evidentemente, o que pressupõe o planejamento sucessório, né, Thiago? E quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente não está falando apenas para quando a pessoa falecer os bens estarem organizados. Isso aí você vai falar aqui no testamento, que é a regra, né? Mas em vida, é assim, e existem alguns produtos, alguns investimentos que é possível você colocar lá o dinheiro, ou seja, gerar liquidez e ainda destinar ele já em vida. Quais são esses investimentos? Os fundos de investimentos que têm caráter fechado. O que é isso, Thiago? Assim, a curto modo, fundo de investimentos com caráter fechado são aqueles que têm prazo para ingresso e prazo para término de capitalização. Vou te dar um exemplo aqui, um fundo fechado com renda pré-fixada para 2028, um exemplo, tá? Cota mínima, R$1.000. Só pode aportar mínimo de R$1.000. Tá. E só vai poder retirar a partir de 2028. Meu exemplo aqui, tá? E a capitalização vai até o dia 30 de novembro. Veja só, existem regras já pré-fixadas. Só pode entrar pessoas até 30 de novembro, mínimo de R$1.000 a cota, e só ao final de 2028 você pode resgatar esse valor. Não consegue resgatar antes disso. Tá bem? Então, isso é um fundo de investimento fechado. E aí tem vários tipos de fundo de investimento fechado. Eu não vou adentrar aqui quais tipos de fundos. Existe uma situação aqui que é uma facilidade na doação desses fundos. Ou seja, doação, evidentemente, em vida. Não há a incidência, Thiago, de imposto de renda para aquele que está recebendo esses fundos de doação. Claro que, desde que as cotas que você está transferindo sejam doadas pelo mesmo custo de aquisição. Sim, porque não vai haver ganho de capital, essa é a lógica. Evidentemente não tem ganho de capital. Tá. Óbvio que, como sendo uma doação, e toda doação se pressupõe a incidência de ITCMD, aqui a gente ainda teria a incidência do imposto sobre doação, evidentemente fazendo isso tudo de forma correta, declarando essa doação, até porque você vai ter que declarar no teu imposto de renda, que foi doado, né, X cotas, para aquele que está recebendo, o donatário que está recebendo, não pagar esse imposto. Tanto quem doou vai ter que declarar, como quem recebeu, só que quem recebe vai estar recebendo pelo mesmo valor de aquisição. E aí não há a incidência do imposto de renda para quem está recebendo. Então é uma grande vantagem, porque tu pode deixar esse valor lá rendendo, claro, te capitaliza daquele valor que aumentou a tua cota e doa o valor da cota adquirida pelo preço de aquisição. Thiago, eu quero fazer uma ressalva aqui, por quê? Porque nós já temos notícias circulando aqui, né, que essas questões de doação em vida, aquele pai, aquela mãe que vai lá e doa, entrega um dinheirinho direto na conta do filho, ou compra um imóvel direto e passa por nome do filho, e não faz isso declarando, não faz isso através de escritura pública de doação, num tabelionato de notas, e não declara lá como doação, não recolhe imposto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as receitas estaduais já estão de olho nessas operações. Tá? Já temos notícias, inclusive, de pessoas do CARF, né, que é o Tribunal Administrativo trabalha de recursos fiscais, trabalha com o assunto tributário, de que as secretarias das fazendas dos estados estão muito atentas a essa questão. Ou seja, Thiago doou dinheiro para sua filha, doou uma monta, um valor considerável. Fez simplesmente uma transferência, mas tu declarou que aquele valor saiu da tua renda como doação para o imposto de renda, ok? Mas não pagou o imposto de doação. A Receita vai começar a fazer o fechamento o encontro, na verdade, de declarações para cobrar o imposto retroativo. Então, tome cuidado com essas doações feitas assim de forma livre, sem nenhuma regulamentação. O Estado está de olho também nisso, né, Thiago? Com certeza. Lembrando que a prescrição tributária é de 5 anos, né? Então o fisco, o Estado, município ou União, tem a prerrogativa de poder retroagir 5 anos e ver tudo que tu fez ao longo de 5 anos para trás e possivelmente te cobrar alguma coisa de tributo nesse período. E inclusive incidindo, eventualmente, algum tipo de multa por você não ter declarado isso. Ô Thiago, deixa eu aproveitar que eu estava falando aqui sobre essa questão, eu entrei um pouquinho no plano da doação, mas não quis aprofundar justamente para poder te perguntar. Como elemento, veja só minha pergunta, como elemento, ferramenta
de planejamento sucessório. A doação, a gente sabe que ela é a mais usada no Brasil inteiro, talvez em outros lugares também. Mas tu me diz o seguinte, ela é recomendada, é uma forma inteligente de planejar a sucessão? Ótima pergunta. A doação pode ser uma forma inteligente, pode não ser. Aí entra muito aquilo que a gente estava falando na introdução aqui do vídeo sobre o que vai ser recomendável para o caso concreto, né? O que a pessoa tem de patrimônio, qual é a natureza dos bens que ela tem, se vale a pena doar, não doar, enfim. Sempre lembrando que a doação, sim, pode ser uma forma boa, assim, uma forma válida e útil de planejamento sucessório, nem sempre, mas lembrando que incide imposto. As pessoas acham, às vezes, né, Daniel, pegando na linha do que eu estava falando sobre a doação de cotas e doação de numerário, né, de valores, que basta fazer uma transferência. Vou ajudar meu filho a comprar um apartamento, vou doar 200 mil reais para ele. Aí transfere e está tudo bem. Não, a doação é um ato formal que tem que ser feita por escritura pública, em tabelionato de notas, que gera imposto de transmissão, causa mortes e doação. É o ITCMD, lembrando sempre que tem o Dzinho lá no final, né? E é um imposto que incide sobre aquelas transmissões de patrimônio ou de valores não onerosas, ou seja, decorrente de herança, causa mortes, e doação, né? E a alíquota dele para doação no Rio Grande do Sul está em 4%. 3 e 4%. Dependendo do valor, pode ser 3% ou 4%. Então, é importante a gente lembrar que a doação tem que ser feita de forma solene, formal, por escritura pública, e que paga tributo, que gera tributo, né? Então, pode ser uma boa ferramenta de planejamento sucessório? Pode. Mas ela tem essas questões que a gente tem que observar. E, Daniel, até pegando esse link da doação, da questão tributária da doação, enfim, a gente acaba sendo levado para aquela alternativa das holdings familiares, né? Porque as holdings, que nada mais são do que empresas constituídas para administrar, controlar o patrimônio da família, elas têm vantagens tributárias, né, Daniel? Nos fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, Thiago. Claro, não vamos aqui esmiuçar o assunto holding, até porque é um assunto bem complexo, a gente vai trazer isso em outras ocasiões. Mas é uma excelente alternativa e hoje uma das mais usuais para determinado tipo de patrimônio. Óbvio, de novo, sempre tem que ser feita a análise do caso concreto, do teu arranjo patrimonial, para ver qual que é a melhor ferramenta. Que a gente está trazendo várias alternativas, várias opções. Uma nem sempre exclui a outra. Agora, a holding é uma excelente alternativa, Thiago, inclusive para contrapor essa questão que é enraizada culturalmente aqui da doação, onde incide imposto de transmissão, escritura pública, uma burocracia para se fazer a doação. Então a holding, além de trazer benefícios fiscais em vida, ou seja, dependendo do tipo de patrimônio que você tem, se você tem empresas, vai jogar isso para dentro da holding, se você, enfim, tem vários imóveis, dependendo muito desse arranjo, a holding já consegue te trazer benefícios fiscais durante o andamento, né, durante o trâmite aí da vida comum da família. E também, Thiago, ela é um excelente benefício, ou melhor, uma excelente ferramenta, justamente quando a gente vai falar da transição, né, da transição do patrimônio, da transferência desse patrimônio do falecido para os herdeiros. Porque quando a gente tem a holding, Thiago, a gente tem empresas. E empresas, elas são divididas em cotas sociais, cotas societárias. Então a gente não vai mais falar da transmissão por inventário do imóvel A, ou do imóvel B, ou dos veículos B, ou da fazenda C. A gente vai falar do inventário das cotas sociais do Thiago, que era detentor de 50% da empresa. Deixa eu fazer uma parte aqui na tua fala, porque falou uma coisa muito interessante agora. E o que eu estou lembrando é o seguinte, a holding já é uma forma de tu estabelecer um compartilhamento da fruição e da administração do patrimônio em vida, né? Então ela é uma ferramenta de planejamento sucessório, mas que não precisa aguardar a pessoa falecer para que possa transmitir os bens para os filhos, né? Então, quer dizer, vamos lá, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a minha esposa, a gente cria uma empresa, eu vivo, a gente cria uma empresa, joga os bens para essa empresa e todos começam desde logo a administrar e a fruir esse patrimônio
e gerenciar como achar melhor, né? Então, isso é uma vantagem muito legal da holding, né? Essa questão da gestão do patrimônio com todo mundo ainda em vida, né? Verdade, Thiago. Até por isso que ela é uma das opções mais utilizadas. Porque vai se pressupor esse compartilhamento dos bens pelos sócios da holding. Então veja só que a gente tem aqui uma transformação até mesmo, digamos aqui, a gente pode até fazer um paralelo a isso. A gente transforma essa entidade familiar, que é o pai, a mãe e os filhos, em sócios. Então, de fato, agora eles não deixam de ser pais e mães, né, mas são, de fato, sócios de uma empresa. Então, como a gente sabe que a sucessão da empresa ela não se dá por patrimônio da empresa, sim por cotas sociais representativas do patrimônio da empresa, é isso que vai constar no teu inventário. Então, por que diminui consideravelmente o valor da transmissão por inventário? Porque as cotas sociais, Thiago, e aqui é muito importante, elas são avaliadas a um critério contábil chamado preço justo. Ou seja, eu não avalio o valor da casa que vale 2 milhões e coloco ela lá no inventário para fins de TCMD. Não, eu avalio a quantidade de cotas que o falecido deixou e dentro dessas cotas tem participação da empresa, dos carros, dos imóveis, das embarcações, das aeronaves, dos investimentos. Então essa avaliação, essa análise das cotas, elas vão ser avaliadas a critério contábil e aí esse critério contábil ele tem uma série de benefícios, principalmente na questão dos imóveis. E quando você joga o imóvel para dentro da holding, tu consegue trazer os últimos 5 anos, que é a prescrição tributária, em regra, das despesas com esse imóvel, ele entra como manutenção do patrimônio. Então, tu já tem benefícios ali em vida. Isso vira custo que vai ser dedutível do imposto de renda depois. Do imóvel. Então, essa é a grande vantagem que as pessoas parece que não querem falar, né, Thiago? Querem vender hold, mas não querem dizer o porquê que é vantajoso. Justamente por isso, porque a gente diminui drasticamente a base de cálculo para fins sucessórios. E aí, óbvio, vai incidir TCMD ainda na sucessão das cotas? Vai. Mas a base de cálculo, ou seja, o valor que vai incidir é muito menor do que pelo valor do patrimônio, digamos assim, originário. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. A gente deixou, digamos assim, o melhor para o final. Melhor no sentido daquele mais tradicional. Sim. E ainda é um mito aqui no Brasil a gente fazer testamento. Claro que teve uma grande elevação do número de testadores, digamos assim, durante a pandemia. A pandemia nos trouxe aí uma grande mudança na forma como a gente encara, inclusive, a morte, a vida, né? Nunca antes visto pela nossa geração, enfim. E aí cresceu bastante o número de testadores, mas ainda assim é ínfimo o número de testamentos no nosso país. Culturalmente a gente não tem, por natureza, por hábito, fazer testamento. E eu quero que tu diga exatamente os motivos por que a gente deveria pensar em fazer um testamento. Por que o testamento ele pode ser, sim, tão interessante e não estamos aqui falando de quem tem um patrimônio grande, expressivo, na casa de milhões, enfim, vários imóveis. Não, mas o testamento ele também é uma ferramenta muito hábil, até mesmo para quem tem pouco patrimônio. Justamente eu acho que seria mais interessante para quem tem pouco patrimônio. Mas eu quero que tu me diga da importância do testamento e, inclusive, aquilo que as pessoas não falam do testamento. Até porque aqui é a nossa praxe, né? A gente falar do que os outros não falam. É verdade. Não, o testamento, sem dúvida, uma importante ferramenta de planejamento sucessório. Agora, nesse período de pandemia que a gente acabou de viver, né? O que aconteceu? Todo mundo, de uma hora para outra, acabou se vendo ali em risco de vida. Né? Porque de uma hora para outra eu posso contrair um vírus aí que dentro de meses eu venho a faltar. E todo mundo se viu nesse contexto, né? Enfim, para que serve o testamento? O testamento tem uma finalidade que é a mais comum, que é a de nós designarmos um bem ou outro ou alguns para uma pessoa específica, que pode ser um herdeiro necessário, um filho, ou não. Então daqui a pouco eu tenho uma filha, né, Daniel? Sabe? Tenho uma esposa e uma filha. Mas eu tenho uma parte disponível do meu patrimônio de 50%, que eu posso deixar para quem eu quiser. Eu posso estabelecer lá, estou pensando nisso, tu merece. Mas eu posso deixar lá, por exemplo, 50% que eu tenho disponível para o meu sócio. Baita ideia. Baita ideia. Posso deixar 50% disponíveis para minha mãe, que não seria minha herdeira, à medida em que eu tenho filha. Então, se eu tenho filha, minha mãe não é minha herdeira. Eu poderia deixar para minha mãe, por exemplo, 50% do meu patrimônio, até 50%. Então, essa é a
a possibilidade que o pessoal mais conhece e mais cogita para fim de testamento. Deixar uma parte do patrimônio para quem não seria seu herdeiro legítimo necessário. Tiago, eu vou ter que obrigar a te interromper para dizer o seguinte. Tocou num assunto muito interessante, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento mínimo, e evidentemente a gente não espera que tenha, né? Até porque é um assunto bem truncado, a questão sucessória, no nosso direito principalmente, mas não tem ideia de que quando falece, a gente está falando aqui de pessoas com patrimônio expressivo, inclusive, que não se preocupam em fazer testamento. Por achar, e aí acha só na cabeça dele, que esse exemplo que tu trouxe aí, mas se eu morrer, minha mãe também vai ganhar parte dos meus bens, né? Por exemplo. Na tua cabeça, tu acredita que a tua mãe teria direito e iria ganhar, mas não tem. Porque tu tem herdeiros necessários que são ali teus descendentes, e esses aí estão na ordem de vocação, primeiro que pai e mãe. Excelente lembrança. Então, cabe a gente frisar, destacar e lembrar para quem está nos assistindo que na ordem de vocação hereditária dos herdeiros legítimos necessários, que são filhos, descendentes, filhos, netos, assim por diante, pais, ascendentes, pais, avós, bisavós, né, e cônjuge, sempre vão herdar aqueles que estiverem primeiro na fila em detrimento dos posteriores. Então não é todo mundo. Por exemplo, se eu tenho filho, se eu tenho descendentes, os ascendentes não recebem nada, né? Se eu tenho cônjuge e não tenho filho, né, recebe o cônjuge e os ascendentes. E assim por diante. Então, quer dizer, quem está mais para baixo da fila, que está lá no Código Civil, acaba não recebendo em favor dos primeiros colocados na fila, né? Perfeito. Então, acho que essa é uma das funções mais interessantes do testamento. Eu poder dizer para quem vai ficar os meus bens. É óbvio que o testador, a gente sabe que temos um limite, como tu falou, 50% da parte disponível. A partir do momento que você tem ali herdeiros necessários, você vai ter essa limitação no teu patrimônio. Mas ainda assim, o restante desse patrimônio, que são 50%, tu pode destinar para quem tu bem entender, né, Tiago? Tem mais essa. Posso deixar, como o Tiago falou, para o meu sócio, para o meu vizinho, para o meu primo. Pode. Né? Para uma instituição de caridade, como a gente vê, é muito comum isso acontecer. E, inclusive, eu posso deixar mais patrimônio para um dos herdeiros do que para o outro. Fala um pouquinho sobre isso, Thiago. Eu lembrei agora de um exemplo assim, interessante que a gente presenciou agora há pouco tempo, que foi do Jô Soares. Eu ia falar do Jô Soares. E ele teve uma atitude muito legal, assim, muito grandiosa, eu diria, de deixar metade do patrimônio dele para os funcionários. Os funcionários são herdeiros dele? Não. Por lei, não são. Mas ele pegou a metade do patrimônio, que é a parte disponível, patrimônio dele, e deixou para os funcionários. O Jô Soares, tem um detalhe, Thiago, talvez só para corroborar contigo, o Jô Soares ele não deixou herdeiros necessários. O Jô Soares faleceu sem herdeiros. Ele não era casado, o Jô Soares era separado, tinha uma ótima amizade com a ex-esposa, não tinha filho, porque o filho dele pré-morto. Se falecido, né? O filho dele tinha, salvo engano, autismo ou alguma coisa assim. Sim. Faleceu antes dele e não tinha pais vivos. É verdade. E também, acho que parentes próximos da linha sucessória. Ou seja, e olha que baita exemplo, se o Jô Soares, que não tinha pais vivos, nem avós, evidentemente, nem filhos e nem esposa, ou seja, herdeiros necessários, ele não tinha mais nenhum. Mas, pela ordem de vocação hereditária, pela ordem da sucessão hereditária, da legítima, poderia ainda um primo distante, um tio, ficar com a herança dele. Se ele não tivesse feito testamento. É verdade. Como esses herdeiros que estariam lá para receber, eu estou aqui dizendo em tese, não sei se ele teria primos, parentes, possivelmente até teria. Receberiam isso, né, Thiago? Porque a gente vai buscando aqueles colaterais ou aqueles parentes nas linhas mais afastadas para conseguir achar alguém para o patrimônio dele. Sim. Como nenhum desses é herdeiro necessário, ele pode fazer isso que tu falou. Ele pôde aqui dispor de 100% do patrimônio dele. Aí que tá, tu tem razão. Eu li na notícia que ele deixou 50%. Mas eu acho que agora o restante foi para a instituição de caridade. Alguma coisa pode ser.
porque ele, no caso dele, então, ele teria liberdade de testar 100% da fortuna do jogo. Perfeito, né? Sim, não, perfeito. E como tu estava comentando também, né, Daniel, tem essa possibilidade, como a pessoa vai ter ali 50% do patrimônio disponível, eventualmente ele pode deixar um pedaço maior do patrimônio para um herdeiro necessário do que para outro. O cara tem 2 filhos, por exemplo, não é casado, vamos facilitar o exemplo. Não é casado, tem 2 filhos. Então cada filho recebe 50%. Só que ele tem 50% do patrimônio disponível, que ele pode deixar para quem ele quiser. Ele pode pegar 50%, que são essa parte disponível, e deixar para um filho, todos 50%, e os outros 50% serem divididos, de modo que fique 25% para um filho e 75% para outro. Isso é possível, né? E as pessoas às vezes não sabem disso. Não tem essa ideia. Claro que aqui a gente ouve várias histórias, né, Thiago? Daquele filho que cuidou do pai na velhice mais do que o outro, daquele que se preocupou e os outros não. É uma forma de presentear, de contemplar esse tipo de herdeiro. É uma forma muito, ao meu ver, um critério muito justo, válido, porque o que a gente escuta, né, Thiago, de pessoas que nos procuram dizendo justamente isso: olha, eu não acho justo que os meus irmãos recebam a mesma coisa que eu, que cuidei do meu pai até o leito da morte. Isso é muito comum, né? E de fato, se a gente for fazer uma análise até moral, não é justo. Mas quem tem que saber isso é o teu pai, tem que ter essa informação. Tem que chegar a ter o teu pai, a tua mãe, chegar a ter o teu esposo, às vezes, né? Chegar a ter essa informação que ele pode dispor dessa questão de destinar uma parte que é disponível dele para um herdeiro que já receberia algo, mas ele receberia em igualdade com os demais. Verdade, perfeito. E Daniel, com relação ao testamento, eu traria uma última curiosidade. Essa sim eu acredito que seja uma curiosidade, que pouca gente sabe disso, que é a questão da liberdade qualitativa do testador. O testador, além dessa questão quantitativa, deixa mais para um, mais para outro, pega 50% e deixa para o sócio, para o primo, para o porteiro do prédio, etc. Isso o pessoal mais ou menos já sabe, né? Tem a questão da liberdade qualitativa. O que é isso? Eu posso, sem prejudicar nenhum dos herdeiros necessários, destinar um bem específico a um ou a outro. Por exemplo, eu tenho um apartamento e uma empresa. E eu acho que um dos meus filhos, meus herdeiros necessários, vamos usar filhos como exemplo mais fácil. Eu acho que um dos filhos tem uma aptidão maior para ficar com a empresa, e conduzir a empresa e levar a empresa adiante. E o valor desta empresa econômico é compatível com o valor do apartamento, do imóvel. Então eu posso dizer qual filho eu vou querer deixar com a empresa e qual filho com o apartamento. Né? Tem uma empresa e uma fazenda. Qual filho eu quero que fique com a fazenda, qual filho eu quero que fique com o apartamento, com a empresa, né? Obviamente sem causar prejuízo a nenhum dos dois. Então o valor econômico dos bens tem que ser compatível, tem que ser equivalente. Mas eu posso dizer qual dos herdeiros eu quero que fique com cada bem. É o que a gente chama de liberdade qualitativa. Né? Muito bom, Thiago. Inclusive, assim, isso é uma das formas de planejamento para se evitar, e aí depende muito da situação familiar, mas se evitar aquelas brigas intermináveis na gestão comum dos imóveis, dos bens. Porque quando você tem lá 2, 3 herdeiros recebendo o mesmo bem, a gente vai ter ali um condomínio, onde todos são responsáveis pela manutenção do bem, assim como as despesas. Vamos pegar um exemplo bem nessa linha aí. Eu tenho 3 imóveis e tenho 3 filhos. Ao invés de eu destinar um imóvel para cada filho em testamento, eu vou lá e coloco cada um como dono de cada um. Ou seja, 33% para cada um dos 3 imóveis. Veja a tendência é que vai dar problema. Vai dar problema. Por que eu tenho que ter 33% de cada imóvel? Não é mais fácil eu ter um imóvel? Deixa os 3 filhos como condôminos de cada um dos imóveis. E ali reside um dos problemas, um dos maiores focos de início de problema, que é essa gestão patrimonial comum dos imóveis. Mas é isso, né, Thiago? Acho que a gente falou, ainda que em linhas gerais, sobre os instrumentos úteis ao planejamento sucessório aqui nesse vídeo. Vamos sim aprofundar alguns outros elementos aqui em outros vídeos, falar especificamente de testamento, da própria holding familiar, falar mais profundamente ali dos investimentos, que é algo que as pessoas não comentam e é um instrumento rápido, fácil, barato de se utilizar como planejamento sucessório. Então a gente vai ter outros conteúdos neste tipo de assunto aqui. Então, agradecendo a todos que estão aí nos assistindo. Já sabe, façam a gentileza aqui, se esse vídeo, esse conteúdo foi útil para vocês,
compartilhe com os seus parentes, seus amigos, dê aqui uma curtida para esse vídeo chegar em mais pessoas, e dúvidas, deixe aqui nos comentários, vai ser um grande prazer poder abordar as tuas dúvidas aqui no dia a dia, né, Thiago? É isso aí, maravilha. Um forte abraço, até o próximo. Um abraço.